Olá, eu sou o missionário Marco Antônio Ripari, da cidade de Campinas, São Paulo, Brasil. Pretendo passar um tempo com você falando das Escrituras Sagradas e aprendendo de coisas práticas que usaremos no nosso dia a dia. Me chama a atenção aqui quando Jesus ele ora em favor dos seus seguidores. Está registrado em João, capítulo 17, versículo 18. Diz assim a palavra escrita de Deus: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. É interessante que o nosso Deus, Criador do céu e da terra, Yahvé, Deus de Abraão, Jacó e Isaque, foi quem enviou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para salvar a humanidade. E ali na cruz do Calvário, ele morreu, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ressuscitou ao terceiro dia. E toda pessoa que crer nele, toda pessoa que é salva através dele, tem vida eterna. E para isso é necessário confessar os seus pecados, se render aos pés de Jesus e aceitá-lo como único e suficiente Salvador da sua vida após pedir perdão dos seus pecados. Então Jesus Cristo veio com uma missão na terra, mas quem o enviou foi o Deus Pai. Acontece que Jesus voltou para o Pai, e ao voltar para o Pai, ele passou essa missão para nós. Ou seja, Deus enviou Jesus para falar do reino, e agora Jesus nos envia para continuar a obra que ele estava fazendo, e nós é que temos que falar da palavra escrita de Deus. Por isso o texto que nós lemos diz, assim como tu me enviaste, ou seja, ele está dizendo, assim, papai, como o Senhor me enviou, eu também envio essas pessoas. Tá ok? Então, é importante você entender que existe uma razão de estarmos vivos. Veja, se a gente aceitasse a Jesus, ou qualquer pessoa que aceitasse a Jesus, e na hora que ela fosse salvo, através de ter aceitado Jesus, e ela fosse arrebatada na hora, então não ficaria ninguém na terra para falar do amor de Cristo, por exemplo. Eu aceitaria Jesus e na hora que aceitei Jesus, eu seria na hora arrebatado. Então não ficaria ninguém para falar e para propagar do Evangelho. Então nós temos aqui uma missão. Nós temos que entender por que ainda estamos na terra. Se você for ver, tem várias passagens na Bíblia que nos mostram a importância, uma das importâncias de estarmos aqui ainda, que é de alcançar a nossa família. Lógico que é importante alcançar as pessoas no nosso trabalho, é importante nós alcançarmos os nossos amigos na escola, mas a família, a primeira instituição criada por Deus, é também o nosso objetivo. A Bíblia diz assim, em Lucas 8, quando Jesus cura um homem dominado por demônios. Está registrado em Lucas capítulo 8, do versículo 38 ao 39. Vou ler para você, palavra escrita de Deus. E o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus, me deixe ir com o Senhor? Mas Jesus o mandou embora, dizendo, volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito por ele, ou seja, o homem a caminho da sua casa, seguindo a instrução de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi contando para as pessoas o que Jesus havia feito na vida dele, expulsado os demônios que estava perturbando e atrapalhando a vida dele. Ora,
Se você observar bem, Jesus não disse para ele que ele deveria fazer qualquer outra coisa a não ser voltar para casa, voltar para a sua família. Ou seja, chegar na sua casa e alcançar a sua família através desse milagre, ou seja, através do testemunho de vida dele. E ele foi orientado pelo próprio Senhor Jesus, embora ele tivesse pedido a Jesus: eu queria andar com o Senhor pode me deixar ir com o Senhor? E Jesus foi bem claro: olha, volte para sua casa e conte para as pessoas o que aconteceu. Porque muitas vezes nós deixamos de alcançar os nossos familiares por falta de testemunho, por falta de falar, por falta de evangelizar. E nós temos que confirmar, afirmar, testemunhar para a nossa família o que temos visto Deus fazer em nossa vida. O testemunho fala mais alto que o sermão. Às vezes, de boa fé, nós temos vontade de dar para a mamãe uma Bíblia de letra grande para que ela possa enxergar, um CD, um livro, tudo isso é importante. Mas o testemunho é que vai falar muito mais alto que o sermão. Ao invés de darmos tantas coisas para os nossos entes queridos, nós podemos, na hora do jantar, do almoço, falar o que Deus tem feito na nossa vida. A Bíblia, ela diz assim, em Mateus capítulo 28, quando Jesus aparece aos 11 discípulos. Ele aparece aos 11 discípulos e ele diz assim, está registrado em Mateus 28, palavra escrita de Deus. Diz assim: Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando estes seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É interessante a valorização que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos dá aqui para ensinarmos as pessoas. E nós só podemos ensinar aquilo que sabemos. E se a nossa missão é a mesma de Jesus Cristo, salvar os perdidos, nós temos que ensinar, em primeiro lugar, a nossa família. Nós temos que ter como objetivo que todos sejam salvos. Veja só, não existe coisa melhor do que poder ver nossa família alegre, feliz e em paz. Deus criou a família para ser unida. Uma família unida, guiada por Deus, é uma grande bênção. Os laços de família são muito fortes. Crescer em uma família que ama e serve a Deus é um grande privilégio. A família é o lugar ideal para refletir o amor de Deus. Então, você que me ouve, você que tirou esse tempo para aprender um pouquinho da palavra de Deus, reflita sobre tudo que falamos e pense bem comigo. Sei que você tem sido obediente a Deus em falar da palavra de Deus para tantas pessoas, no seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia, mas nós estamos tirando um tempo para testemunhar para a nossa família do que Deus tem feito na nossa vida. Estamos tirando um tempo para falar da palavra para a nossa família. Estamos nos preocupando com a salvação da nossa família. Nós podemos muito fazer por eles. Nós podemos
encaminhá-los para a nossa igreja. Se eles não gostam por alguma razão, encaminhar para uma outra igreja que fale do amor de Cristo. O importante aqui não é igreja. O importante aqui é apresentar para a nossa família Cristo. E se eles conhecerem Cristo como nós conhecemos um dia, eles serão felizes. Eles sofrerão menos. Nós não podemos cruzar os braços e ficar vendo a nossa família adorar imagens, nossa família ir em lugares que não têm a presença de Deus. Nós não podemos cruzar o braço e ficar vendo essas coisas e não fazer nada. Nós não precisamos brigar com a nossa família, porque eles adoram imagens. Essa não é a forma correta. Não temos que brigar com eles. O testemunho, volta a dizer, fala mais alto que o sermão. Se nós provarmos que o nosso Deus, Criador do céu e da terra, a qual servimos, é o único Deus, então eles vão querer se curvar diante desse Deus. Enquanto isso não acontece, eles vão continuar adorando os deuses que eles já vêm adorando desde a infância, que são passados de geração para eles. Mas nós podemos interromper isso a partir de nós. Nós podemos apresentar um Deus verdadeiro e único, e a única forma e a melhor de fazer isso é através do testemunho. Nós temos que focar a família. Eu sei que salvar o vizinho, o professor, os funcionários da empresa, os amigos na escola é importante, mas a prioridade é a família. Se não fosse a prioridade a família, lá quando nós lemos no início, João 17, Lucas 8, quando Jesus cura um homem dominado por demônio, ele poderia dizer: agora você faz o seguinte, eu sei que você quer me seguir e tal, mas você não vai me seguir. Você vai embora e vai contar isso aí para todo mundo. Você vai viajando, vai contando, vai dando esse testemunho, vai nas igrejas, vai na rádio, na televisão, dá o testemunho. Mas Jesus aqui, especificamente nesse assunto aqui, ele direcionou essa pessoa, orientando-o a ir direto para a família, voltar para casa, contar para a família o que Deus havia feito. Eu gostaria que você meditasse a respeito disso. Eu gostaria que você tirasse um tempo e falasse com as pessoas da sua casa, mamãe, papai, o seu irmão, dizer que existe um Deus maravilhoso e que tudo pode fazer por eles, um Deus que teve um amor muito grande e chegou a enviar o único filho dele na terra para salvar a humanidade. Você está entendendo? Explicar que existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Orientar a família que, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso tem que ser falado, isso tem que ser propagado. Nós temos que dar continuidade num trabalho que Jesus já vinha fazendo. E Jesus é muito claro. Você fica tranquilo aí, viu? Se você gostou do que eu fiz, você poderá fazer muito mais do que eu fiz. Isso é tremendo, isso é uma afirmativa. Ele não diz talvez você possa, ele afirma: você pode fazer muito mais do que eu fiz. E não tem coisa melhor do que fazer quando fazemos a favor da nossa família. Zele pela tua família. Há uma frase que eu li uma vez na capa de um livro do Jacques Cousteau, que ele diz assim: as pessoas protegem aquilo que amam. Vou repetir: as pessoas protegem aquilo que amam. Proteja a sua família. Se você ama a sua família, proteja a sua família.
Deus te abençoe ricamente. Obrigado pelo tempo que passamos junto. Foi tremendo, viu? Foi pouco tempo, mas eu gostei. Foi muito bom. Obrigado.